Bom, pessoal, agora que nós temos medida de período, incerteza associada ao período, e o período é conectado ao comprimento. Lembrem-se disso. Então, nós temos medida de comprimento também. Então, para a organização dos dados, ainda resta um último detalhe. Venham comigo. Vejamos. Nós temos neste exemplo aqui, lembrem-se, estamos visualizando desta tabela aqui, nós estamos pegando a última coluna, analisando-a como um exemplo. Pois bem, o que nós vimos? Bom, nós vimos aqui existe um cronômetro. Bom, olha só isso, pessoal. Vamos dar um zoom. Aqui está o pêndulo. Bom, como é que nós fizemos a medição? Nós pegamos para medir comprimento, pessoal. Pegamos a trena, a extremidade da trena, pessoal, colocamos aqui em cima, porque aqui começa o enrolamento do fio. E aí você mede com a trena até onde aqui? Até a metade da altura da peça cilíndrica. A localização do centro de massa da peça. E você mede aqui o comprimento. No caso, L4 é 52,8 centímetros. Pois bem, se o cronômetro nos dá uma incerteza, e aqui o comprimento, cada comprimento foi medido apenas uma vez. Para este comprimento de fio, fui lá com a trena e medi uma única vez. Bom, se eu medir, pessoal, uma única vez, significa eu não tenho valores repetidos para L4. Eu só tenho um valor. Portanto, pessoal, se eu tivesse que ter uma incerteza no comprimento por tabela, seria 0. Porque eu não tenho incerteza por dispersão de dados de tabela, como eu tenho na hora de medir período. Pelo menos as durações de cada 10 oscilações. A duração em tempo era diferente. Então aqui eu medi somente uma vez. Não faz sentido ter incerteza devido à dispersão numa tabela. Não há uma tabela com muitos valores de L4. Só foi medido uma única vez. L4. Assim como para o L1, L2 e L3 também, que no caso 52,80 centímetros. Bom, porém, pessoal, olha só a nossa trena. É um instrumento de medida. Nós fizemos a medição. Pode não ter essa incerteza de repetição de medidas, porque nós não medimos várias vezes, mas tem uma incerteza sim. Existe uma incerteza
de L4, pessoal, associada a quê? A trena, ao instrumento, pessoal. Isso existe. Vamos ver como avaliamos o valor ΔL4. Vamos lá. Aqui estou numa outra lousa. Então, olha só. L, vamos retornar a 100% da tela. Bom, o que nós temos aqui? L4, pessoal, medido uma única vez, 52,80 centímetros. Ok. Delta de tabela, não há uma tabela para valores de L4. Então não tem dispersão de valores de tabela. Ok, não tenho isso. Mas nós temos um delta L4 devido ao instrumento trena, pessoal. E quanto é este valor? Bom, vamos avaliar. A trena é uma espécie de régua, pessoal. Olha só. Se aqui eu estou na marcação 2 centímetros, bom, aqui eu tenho 2,1,2, 3, 4, aqui 2,5, 2,6,7,8,9 até chegar no 3 centímetros. Bom, o que eu quero que vocês observem? A resolução dessa trena, pessoal, é 0,1 centímetro. Isso aqui é igual a 1 milímetro. É a resolução, pessoal. Resolução do instrumento. Bom, mas esse instrumento, diferente do cronômetro, ele é o que, pessoal? Ele é um instrumento analógico. Instrumento analógico quer dizer que as unidades de medida possuem uma assinatura física impressa no próprio instrumento. Olha só, você tem riscos, marcações na própria trena, pessoal, para indicar para você os números. Bom, para instrumentos analógicos, pessoal, a incerteza de um instrumento analógico, quanto que ela é? Ela é quanto? Ela é a resolução dividida por 2. É uma regra prática. Então, delta L4, se a resolução é 0,1 centímetro, pessoal, a incerteza devido à trena será quanto? Será 0,1 sobre 2, que é igual a 0,05 centímetros, pessoal. Eis aqui a incerteza advinda da trena, pessoal. Bom, obviamente, esse delta comprimento, a incerteza no comprimento da trena é se você medir o comprimento L4 e se você medir quaisquer comprimentos. Por essa razão,
o ΔL4 da trena será igual ao ΔL1, ou L2 ou L3 também, todos associados à trena. Bom, então, pessoal, quanto que é o ΔL4 total? Ora, é a raiz quadrada, pessoal, do ΔL4. Bom, de tabela, não há uma tabela. Eleve este número ao quadrado, mais a contribuição da trena, pessoal. ΔL4 referente à trena. Bom, então isso dá quanto? 0, bom, vamos 0,05. 0,05. Bom, só existe, pessoal, ó que interessante, a contribuição da trena. Este aqui você descarta, 0. Só sobra o ΔL4 é todo devido à trena. Assim como é para o comprimento 4, será assim para o comprimento 1, é igual ao mesmo valor do comprimento 1. Para o comprimento 2 e para o comprimento 3. Nenhum deles tem valores de tabela, mas todos eles têm a mesma contribuição que vem da trena, pessoal. A mesma. Bom, agora cabe aqui, pessoal, uma última avaliação, que é a seguinte, é uma hipótese simplificadora, que virá de uma análise das contribuições, da relevância das incertezas em relação aos valores médios, pessoal. Olha só. Se você dividir, pessoal, prestem bem atenção aqui. Vamos dividir o ΔL4 dividido pelo comprimento 4, pelo valor médio, pessoal. Bom, a média está aqui. L4, você tem uma incerteza. Aqui você tem L4 mais ΔL4. E aqui embaixo você tem L4 menos ΔL4. Mas vamos ver se essa barra de desvio ela é grande ou pequena comparada com o valor médio, pessoal. Comparada com o valor médio. Se você quiser, abra uma calculadora. Bom, vamos colocar padrão aqui. Quanto é ΔL4? 0,05. Quanto é, pessoal, o comprimento 4? 52,80. Se você multiplica por 100%, não altera nada. Vai dar quantos por cento isso?
dividido por 52,8 vezes 100. Olha só, beira é muito pouco, tá beirando 0,1%. E nem isso, né? Olha só. Então aqui, olha só, aproximadamente 0,09%. Bem pouco, porque não chega nem perto de 0,5%. Olha lá para ver se vai se aproximando mais de 1% do que abaixo de 0,5%. Isso daqui um pouco ficará mais claro. Mas olha essa conta aqui, pessoal. Se você faz a mesma conta, agora ΔL1 sobre L1. L1 é o menor comprimento, pessoal. Por que o menor comprimento? É 23,50 centímetros. A incerteza no L1 vem toda da trena também, que é 0,05. Olha essa fração, vamos multiplicar por 100%. Olha esta fração, pessoal, comparada a esta daqui. O denominador é bem menor do que no primeiro caso. Então, pessoal, essa incerteza vai ter mais relevância lá para o comprimento menor. Vamos ver quanto dá. Se ainda dá pouco ou muito. Já dá para ver que vai ser bem pequeno o valor. Bom, reseta sua calculadora. 23,5 multiplica por 100. Olha só, pessoal, 0,2%. Parece bem pouco ainda. Bom, isso analisando a relevância da incerteza do comprimento em relação ao valor médio de comprimento que você tem, pessoal. Bom, e as medidas? Agora vamos nos perguntar: e as medidas de incerteza no período frente, pessoal, aos valores de período? Será que isso é pequeno ou é grande? Bom, já vou mostrar um número aqui que não é tão pequeno assim. Vamos pegar qual período? Bom, eu proponho, vamos voltar lá na tabela. Bom, aqui T4, vamos olhar os valores da tabela. Bom, 10T3. Bom, aqui, pessoal, eu já fiz umas contas meio prévias. Eu só vou recuperar rapidamente. Tá, já entendi aqui. O que eu fiz? Bom, olha só. O que eu fiz aqui? Se você pegar os valores aqui, pessoal, já te adianto isso. Se você fizer essa conta, eu vou deixar para vocês fazerem.
Se vocês pegarem a coluna de valores, aqui, número 3, e vocês fizerem a conta, pessoal. Qual conta que eu estou falando? Delta T3 sobre o valor médio, número 3, adianto para vocês, nós vimos como faz para o número 4. Vocês podem fazer aí para o número 3. Façam essa conta. Isso dá por volta, pessoal, em porcentagem, dá aproximadamente 1%. Dá 0,98%. Dá em torno de 1%. Percebam, já é bem mais relevante a incerteza no período em relação à média de período do que quando tratamos incerteza no comprimento. Olha a ordem de grandeza aqui. Olha só, incerteza no comprimento em relação a valores médios. No máximo, você encontra em torno de 0,2%. Não chega nem 0,5%, pessoal. Enquanto que aqui, pessoal, você chega perto de 1%. Então, pessoal, que hipótese nós vamos utilizar? Olha só a hipótese simplificadora para o nosso tratamento e análise de dados. Hipótese simplificadora. A hipótese é a seguinte: valores de incerteza no comprimento frente aos valores médios, pessoal, são irrelevantes. Nós vamos desconsiderar os dados de incerteza no comprimento, pessoal, que vem única e exclusivamente da trena, mas que são muito pequenos em relação a valores médios. Então, não consideraremos, pessoal. Portanto, olha só, a nossa grande tabela de dados basta envolver valores de comprimento, valores de período, pessoal, e valores de incerteza no período. Bom, agora nós precisamos montar de fato a nossa tabela final de dados, que será própria para atender nossos dois grandes objetivos. Bom, primeiro objetivo de todos, testar o modelo. Período proporcional à raiz quadrada do comprimento. E segundo é estimar G. Agora nós baseados nestes objetivos, vamos construir uma tabela adequada, sabendo que esta tabela leva em conta comprimento, período e incerteza
em cada valor de período.